Bora aprender a falar de comida em inglês? Se você é daquelas pessoas que vai ao restaurante ou que faz comida em casa, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar especificamente sobre como descrever comida. Aqui tem vários adjetivos que você vai poder utilizar ao longo do seu dia a dia, justamente para poder falar das mais diversas receitas. Vamos lá? Meu nome é Ângelo Coutinho, sou mestre em Linguística Aplicada e esse é o Tudo sobre Inglês. Então, vamos aprender a falar de comida. Bom, para falar do sabor em si, você pode começar com delicious. Delicious realmente significa delicioso. E aqui o som é de us, e aqui de sh, delicious. Se você quer ser mais informal, você pode falar que é yummy. Yummy é a mesma coisa que delicious, só que é um vocabulário mais infantil e mais informal. As crianças usam muito yummy. Agora, para descrever comida em si, você pode falar que é gooey. Gooey é alguma coisa melequenta, no sentido ruim. Mas quando é gooey é alguma coisa que tem assim uma cremosidade, uma untuosidade. Sabe, por exemplo, o petit gâteau que você corta e sai aquele líquido cremoso por dentro? Aquilo é gooey. Ou seja, é algo cremoso, viscoso, untuoso. Um queijo derretendo é gooey. Ou seja, gooey são todas essas coisas que são pastosas, untuosas, que você come e dá aquele líquidozinho. Isso é gooey. Greasy. Greasy, e aqui tem o som de S, vem de grease, que é gordura. Então, greasy é gorduroso, não necessariamente ruim, mas geralmente é aquela coisa que deixa, por exemplo, aquele óleo aqui no lábio, sabe? Quando você come uma coisa pesada, então você pode chamar de greasy, porque tem muita grease, tem muita gordura. Crumbly. Crumble é exatamente as migalhas. Então, uma coisa que é crumbly é uma coisa que é farofenta, que se esfarinha. Tipo, por exemplo, um biscoito, uma massa de torta. Você pode usar no sentido bom ou ruim. Você pode falar, por exemplo, the cookie is so crumbly. Ou seja, esse biscoito ele derrete na boca. Ou você pode estar falando que ele é ruim porque ele é esfarinhento, né? Então, você pode usar o crumbly no sentido bom ou ruim. Creamy. Cream é creme. Creamy, cremoso. Então você pode usar o creamy geralmente para coisas boas, né? Eu nunca vi sendo usado para coisas ruins, não. Então se você falar que uma comida é creamy, é porque é cremosa. Então, por exemplo, um chocolate mousse pode ser creamy. Qualquer coisa que for cremosa, creamy. Crispy. Crispy é crocante. Quando, por exemplo, pensa que você colocou uma fruta no congelador. Aí você vai comer, é crispy. Por quê? Porque é durinho, mas num bom sentido, né? Crispy vem de crisp. Crisp pode ser alguma coisa elegante, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está looking crisp, é porque ela está elegante, está bonita, né? Então, crisp também tem esse sentido de elegância, bom gosto, né? Então, crispy é algo que é durinho num bom sentido, que é parecido com crunchy, que é crocante, né? Então, por exemplo, às vezes você come chocolate ou aqueles pedacinhos de nozes, é crunchy. Por quê? Porque tem uma crocância ali, né? Você também pode chamar de crispy. Por exemplo, aquelas batatinhas de pacotinho, elas são crispy, né? Aqueles chocolates com nozes, não sei o que, são crunchy. É bem parecido. Moist. Moist significa molhadinho. Então vamos supor que você come um bolo. Quando o bolo está molhadinho por dentro, ele está moist, ou seja, ele é úmido, não é ressecado, não é dry, que é o contrário, né? Velvety. Velvety é aveludado. Então, por exemplo, se você toma, sei lá, um caldo, né? Uma sopa que pode ser aveludada, tem uma sensação boa na boca, é velvety, que vem de velvet, que é veludo, que inclusive é o nome de um bolo muito famoso nos Estados Unidos, que é o Red Velvet, veludo vermelho. Oily. Oily geralmente é sempre ruim. Oily geralmente é usado para falar de uma comida oleosa mesmo. Sabe aquela comida que você está vendo óleo sobrando no prato? Isso é oily, oleoso. Sticky. Sticky significa grudento, literalmente, é uma coisa que você gruda mesmo. Você come e
prega na boca. Os ingleses têm um prato que chama Sticky Toffee Pudding, ou seja, pudding no inglês britânico pode ser qualquer sobremesa, não só o pudim. Tanto é que esse pudding na realidade não é um pudim, é um bolo, né? Parece um bolo, que eles fazem com tâmaras, que é aquela frutinha bem doce do Oriente Médio, e toffee, que é um tipo especial de caramelo. Então fica sticky, porque fica grudento, né? Então é Sticky Toffee Pudding. É muito comum, por exemplo, aquele arroz oriental, eles chamarem esse arroz de sticky rice. Por quê? Porque ele é um arroz grudado, né? Então é um arroz que está colado um no outro, ou seja, é grudento e grudado, é sticky. Então, sticky tem toda essa característica de alguma coisa que está pregada, colada um no outro. Vamos ver mais palavras? Bom, aqui tem mais algumas expressões que vão te ajudar a descrever comida. Dry. Dry é seco, né? Pode usar para descrever uma carne, uma torta, qualquer coisa que fica seco fica dry, tá bom? Então também pode ser uma roupa tá molhada, o contrário, dry, tá seca. Savory. Savory é salgado, mas savory é só o oposto de sweet. Então você tem sweet, doce, savory, salgado, que é diferente de salty. Salty é com excesso de sal. Tá bom? Então, uma coisa é savory quando ela está sendo oposta a sweet, ou seja, ela só é salgada. Agora, quando uma coisa tem muito sal, aí já é ruim, aí ela é salty, tá? Tá, se você quiser falar que uma coisa é salgadinha, você também pode falar que ela é salty. Sweet, como eu já falei, é doce, que é também diferente de sugary. Sugar é açúcar, sugary, açucarado, ou seja, o açúcar está em excesso. Sour. Sour é azedo, tá? Não tem muito o que falar. Sour, azedo. Bitter. Bitter é amargo, tá? Também é outra palavra que é bem direta. Bitter, amargo. Bittersweet é agridoce, né? Por exemplo, alguns molhos da culinária oriental são bittersweet, são agridoce. Soggy. Soggy é quando fica empapuçado, sabe? Por exemplo, sabe esse arroz que para nós brasileiros, né, é o terror, arroz unidos venceremos, fica tudo junto? Então, se você está querendo falar num sentido ruim, ele tá soggy. Como a gente viu, você pode falar que ele tá sticky, que também pode ter um sentido ruim. Só que geralmente sticky tem um sentido bom. Soggy não, soggy é empapuçado, tá? É porque tá ruim, você tá reclamando. Tender. Tender é uma palavra que é muito usada para descrever carnes, é macio, né? Então, é alguma coisa que tem uma sensação boa na boca, de maciez. Tender. Juicy. Juice, suco. Juicy é bem úmido, bem cheia de suco, né? Também, por exemplo, imagina uma carne de churrasco, que você vê até aquela aguinha gostosinha escorrendo, é juicy, né? Então, uma fruta docinha, colhida no pé, é também juicy, ou seja, tem muito suco, tem muito caldo, é caldoso, né? Chewy. Chew, mastigar. Então, o que será que é chewy? É alguma coisa que você tem que mastigar muito, né? Geralmente é porque não tá bom. Então, vamos supor que você vai num churrasco, a pessoa te serve uma carne que tá chewy, é porque você ficou ali, ó, mascando, mascando, tá igual chicletes, né? Você masca, 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 masca e o trem não vai embora, entendeu? Então, chewy geralmente é ruim. Tá? É exatamente essa coisa que você fica ali lutando com aquilo na boca, porque você tem que mastigar muito. Você tem que chew a lot, mastigar muito. Overcooked. Overcooked, e esse T aqui tem som de D, overcooked. Por quê? Overcooked significa cozido em excesso, ou seja, passou do ponto, né? Então vamos supor mais uma vez do exemplo do churrasco. Você tá lá no churrasco, vê aquela carne dry, chewy, ela tá o quê? Overcooked, ou seja, passou do ponto, né? Cozinhou demais. On point é o contrário, tá no ponto, tá on point. E você pode usar isso para elogiar também. Vamos continuar no nosso churrasco. A pessoa te serviu aquela carne maravilhosa e fala, wow, it's on point, tá no ponto. Aqui é mais uma expressão, né? Melts in your mouth. Derrete na boca. Vamos supor que alguém te serviu um bolo maravilhoso. Você fala, wow, this cake melts in your mouth. Esse bolo derrete na boca. É muito gostoso. E uma palavra que eu queria acrescentar aqui, né, no azedo é tangy. A gente, inclusive, não tem um suco que é tang, né? O que é tangy?
azedinho, né? Então, por exemplo, inclusive você tem o nome de uma plantinha que tem, né? Que você come, ela tem um azedinho lá no fundo. Uma torta de limão, eles chamam de key lime pie nos Estados Unidos, ela é tangy. Por quê? Porque ela é azedinha. Não é azeda, né? Mas ela é azedinha, é tangy. Então tem essa diferençazinha e vocês podem usar essa palavra para azedinho. Vamos fazer uns exercícios agora? Eu vou passar umas frases e você vai escolher qual é a melhor opção para completar a frase. Então, o primeiro, I put an apple in the fridge. Eu coloquei uma maçã na geladeira. And now it's crispy. Né? Ela tá crocante. My mom, the roast beef, and now it's so... Então, my mom overcooked, é a única coisa que cabe nessa frase. The roast beef, a carne assada, e agora ela tá seca. Now it's dry. That chocolate cake was so moist. I couldn't stop eating it. Se ela tivesse oily, ele não estava falando que ele não poderia ter parado de comer. I like when the pizza crust is crunchy. Ou seja, quando tá crocante. Não soggy, que é quando tá molenga, né? Quando tá empapuçado. And the cheese is gooey. Né? Cheese não pode estar overcooked. Those fries were cooked in so much oil. Então, aquelas batatas fritas foram cozidas em tanto óleo, they became greasy. Elas ficaram engorduradas, né? Muito oleosas. Tem mais exercício pela frente. Faz as próximas frases do mesmo jeito que daqui a pouco eu te dou as respostas. Bom, vamos corrigir mais essas frases. Key lime pie, que é aquela torta de limão clássica, né? Contrasts a crispy crust. Então, uma massa, né? Que é crocante. And a tangy filling. Porque é de lime, né? Lime é o limão Tahiti, é o nosso limão, tá? O lemon é o limão siciliano, aquele amarelo. I can't cook rice. It's always soggy. O rice não pode ser bitter, né? Então, you have soggy rice. Seu arroz ficou empapado, né? I like my steak medium. Medium é ao ponto, né? No caso de carne, você tem rare, mal passado, medium rare, ao ponto para mal, medium, que é o ao ponto, né? E aí você tem overcooked, que é passado ponto, né? So it's tender, claro que não vai ser dry, você não vai pedir uma carne seca, and juicy. Deep fried foods can be too oily, né? Elas não vão ser chewy, elas não vão ser chicletudas, né? Chocolate lava cake. Chocolate lava cake é o petit gâteau. Is cooked on the outside, então é cozido por fora, but gooey in the middle. Mas ele é, como é que eu poderia falar? Não é cremoso, né? É líquido por dentro, mais ou menos nesse sentido. Bom, e por último vamos abrir um parênteses aqui para falar de carnes e pontos de carne, né? Ponto de carne, geralmente eles usam a palavra temperature, temperatura. Então você tem rare, mal passada, medium rare, ao ponto para mal, medium, que é ao ponto, medium well, que é ao ponto para bem passada, well cooked, ou seja, bem passada, overcooked, que é a carne, igual a gente falou aí, cozida para mais, né? E burned, ou burnt, depende de onde você estiver. Esse aqui é mais comum na Inglaterra, que é queimado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço, até a próxima e valeu!